Bem-vindos, visitantes, às terras de Altari, lar de grandes cavaleiros, feiticeiros fantásticos, astutos ladinos, bárbaros selvagens e monstros. Muitos monstros. Sou conhecido como o Mago da Torre, um estudante das artes arcanas. Não existem muitos de nós por aqui, então você encontrou a pessoa certa. Entendo sua posição e sei que deve estar perdido. Vejamos, por onde podemos começar? O que é o reino dos deuses, Altari? É um grande continente, com o tamanho aproximado da combinação da Europa e Ásia do seu mundo. Com um ecossistema complexo, repleto de biomas como florestas, tundras, selvas, desertos, montes, cordilheiras e mais. Temos também uma ampla quantidade de ilhas, algumas pequenas ao ponto de não aparecerem na maioria dos mapas, e outras grandes o bastante para ter reinos dentro dela. Nossa fauna é ainda mais fantástica, com animais comuns de outros mundos, feras fantásticas, grandes monstros e dragões. Porém, deve estar imaginando quem habita essas terras. Humanos, certamente. Eles estão por aí, espalhados como formigas. Porém, humanos são apenas uma raça jovem em comparação a outros habitantes que vivem nessas terras muito antes dos humanos saírem de suas cavernas. Anões, elfos, zoans. Eles estão por aí, tão espalhados e únicos quanto os próprios humanos. Bem, é melhor você se sentar. Temos muito o que conversar. Bem, primeiro você precisa saber onde está, não é? Bem, como disse, você está em Altari. O continente é dividido em 6 grandes forças. Trádios no extremo leste, o Império no centro, o Sultanato no coração do continente, as tribos do norte, conhecida como Grottenburg. E, no extremo oriente, temos os reinos orientais, dominados por Kunlan. E não posso esquecer de Acaris, o reino do deserto e das savanas ao sul. Esses são os nomes das divisas criadas pelos humanos. Mas, para ser honesto, apenas humanos acreditam que realmente controlam essas zonas territoriais. Monstros estão por todos os lugares, e atacam as cidades em vão. Eventos comuns ocorrem de ataques, então aventureiros raramente ficam sem emprego. Trádios é composta por uma aliança instável entre vários reinos com um tratado de paz. No papel, eles são aliados que se unem para manter suas fronteiras de ataques bárbaros no norte e das incursões do Império, além de ocasionais ataques orcs. Porém, na maior parte do tempo, cada rei e governante faz o que quer, geralmente priorizando seu território mesmo ao demérito de seus aliados mais próximos. O Império, por outro lado, é uma poderosa força militar unificada, humana, sob a imagem do Imperador. O Imperador possui uma grande capital e várias cidades-estados, além de várias colônias, reinos e comunidades de outras raças subjugadas por eles ou escravizadas. O Império é visto de forma geral como uma força implacável e bem estruturada, mas apenas aqueles na alta hierarquia sabem que o poder pende na ponta de uma pena. Com o Senado, a única força que limita o poder do Imperador, constantemente tramando, enganando e buscando mais poder para si e seus aliados, enquanto derrubam rivais políticos, e até mesmo planejando como derrubar o próprio Imperador, para deixar outro em seu lugar. Acaris, também conhecido como Reino das Areias, é a única nação a ser completamente governada por não-humanos. Sua história é antiga e suas tradições ainda mais antigas. Uma das civilizações mais antigas do continente e se mantém de pé até hoje, aproveitando a abundância do grande rio sagrado em suas terras. Embora dominado por areia quase que completamente, ao extremo sul de Acaris as savanas são vastas em verde e natureza. Em Grottenburg, as tribos do norte, que não se trata realmente de uma coligação ou união, e sim de uma série de habitantes do norte que são chamados de tribos do norte pelos povos dos Trádios e do Império, de forma pejorativa. Existem tribos que vivem em comunhão com a natureza, e nunca deixam suas terras, e existem cidades de grandes guerreiros selvagens, que ocasionalmente descem do sul a pé ou a navio para saquear as terras férteis do sul. Os habitantes do norte não possuem nenhuma forma de ligação política oficial. Cada cidade toma conta de si própria e os problemas que ela tem, e realizam comércio uns com os outros apenas quando necessário. O sultanato é, de acordo com as lendas, o lar da magia arcana, como conhecemos hoje. Nosso mundo tem muitos feiticeiros, porém pouquíssimos magos.
A maior concentração de magos está no deserto do Sultanato, um território que no passado já foi terras férteis, até que uma maldição caiu sobre aquelas terras. E agora é um ambiente mais inóspito de todo o continente, com vermes de areia e saqueadores por todos os lados. O Sultanato possui muitos sultões, mas apenas um Gran Sultão, chamado também de o Rei da Magia. Por fim, mas não menos importante, existem os reinos do Oriente, de Kunlan, dividido em 5 grandes reinos, o Império do Imperador Dourado. Os seus súditos dividem-se em terras divididas em 4, ao leste, ao oeste, ao sul e ao norte, cada um com sua cultura levemente distinta um dos outros. Um local exótico para aqueles do ocidente, mas natural para eles. Agora você deve se perguntar, quem são os habitantes que vivem entre os humanos? Acredito que deve ter algum conhecimento sobre anões e elfos, não é? Bem, podemos discutir sobre eles no futuro. Creio que deve estar mais curioso sobre o que eu mencionei anteriormente, os Zoans. Zoan é uma palavra que define o sistema de escrita e a fala de uma série de raças antigas que exploraram e se espalharam pelo continente muito antes dos humanos surgirem. Hoje, o termo é usado para se referir a eles como um todo. Um povo de humanoides antropomórficos, com traços de diversos animais. Eles eram a raça dominante do ocidente desse continente, tendo passado por muitas tribulações. Muitos deles foram severamente enfraquecidos e acabaram perdendo seus territórios para o avanço humano. Na verdade, muitos estão à beira de desaparecerem por completo. Outros estão se multiplicando com os humanos, gerando novos híbridos, novas raças que ocupam seu antigo lugar. Porém, eles não são os únicos. Temos amigos que vivem nas águas. Diversos povos oceânicos fazem contato com o povo da Terra de tempos em tempos. Claro, nem sempre é uma conversa tranquila. Existe muita diferença na percepção entre o povo do mundo seco e o povo do mundo molhado. Elas não vivem apenas no oceano como peixes. Tal como nós, elas edificaram suas cidades e reinos. Claro, suas fronteiras são bem mais diferentes das nossas do que gostaríamos de admitir. No Oriente, existem os assim chamados yokais. Alguns parecem com os zoans à primeira vista, porém não devem ser confundidos. Yokais são seres biologicamente diferentes, basicamente criaturas mágicas por natureza. Além de outros que, embora se chamem yokais, não têm as mesmas características, como os onis. Porém, uma coisa é certa, os yokais foram por muito tempo os senhores das terras do Oriente, e ainda são. E existem assim, os assim chamados descendentes de Sarkans, ou reptilianos. E não vou falar deles em si, já que eu faço parte deles. Claro, existem outros, que não se encaixam em nenhuma dessas categorias, como os Pendragões, nobres homens de dragões, que governam as terras ao extremo leste. Os Niflins, crianças abençoadas pelos seres celestiais, com aparência angelical. Ou os Diablos, filhos de seres infernais. Entre muitos, muitos outros. Ocasionalmente, até mesmo indivíduos de raças consideradas menos civilizadas acabam se encontrando entre nós. Espécie? É um termo peculiar nessas terras. Creio que apenas o Império defina indivíduos por espécie na maioria do tempo. O mais comum é chamar de raça. Creio que a maioria das pessoas no campo não se importará em que termo você usar. Porém, tome cuidado. Em centros urbanos grandes, algumas pessoas podem ter problema e ser sensíveis com a ideia de ser chamado de espécie. Agora me permita dizer uma coisa. Nosso mundo é assolado por todo tipo de problemas. Os mais comuns do dia a dia são os crimes. Bandidos, salteadores e saqueadores são os mais comuns dos problemas diários, especialmente em centros urbanos. Entrados ao Reino do Oriente, pessoas com má índole ou desesperadas acabam se submetendo ao crime e cometendo atos cruéis. E a razão pela qual as não vão bem geralmente se resume a ataques de monstros ou surtos de cultistas. Monstros são ocorrências comuns. A maioria dos maiores monstros não vão na direção de cidades ou vilas. A verdade é que a maioria dos humanoides são um pouco mais do que um salgadinho para os grandes monstros que existem nas florestas. Porém, monstros menores ocasionalmente acabam atacando cidades desprotegidas durante a noite. E até mesmo monstros mais corajosos decidem atacar centros urbanos.
A passagem de um dragão é simultaneamente um evento majestoso e temeroso para a maioria das pessoas. Cultistas conseguem ser piores. Não apenas eles podem fazer uma vila inteira desaparecer, como não anormal, acaba aumentando seus números, induzindo os sobreviventes e os desesperados a se unirem a eles. Os cultistas ainda são comuns por se infiltrarem em cidades e alguns até mesmo são indivíduos de prestígio dentro de sua própria comunidade, tornando eles quase intocáveis. Existe também a guerra. Faz alguns anos desde que a Guerra do Império foi freada. Não é realmente um tratado de paz, apenas uma parada na sua onda de conquista por novos territórios. Porém, a sombra da guerra não desapareceu totalmente. As excursões dos orcs ainda ocorrem, devastando vilas e até mesmo atacando cidades. Dentro do próprio território do Império, grupos rebeldes ocasionalmente estão realizando ataques em fortalezas e pontos estratégicos. Não normal também ocorre de um nobre ficar ganancioso e querer expandir seu território um pouco além do que deveria no território de um aliado. Embora isso geralmente termine em pequenos conflitos resolvidos no máximo em 2 ou 3 semanas, ainda assim são confrontos que levam vidas. Então, apesar da aparente paz, muitos, especialmente os que estão procurando problemas, sabem que esse é um reino com problemas. Vai perceber que esse mundo está cheio de problemas e por isso aventureiros são tão abundantes nessas terras. Você deve imaginar que com tantos problemas esse mundo é um verdadeiro inferno. Porém, não é. É bem assim. De fato, existem muitas ameaças e monstros que podem acabar com vilas e até cidades inteiras em um único dia. Porém, também existem heróis. A profissão de aventureiro é relativamente comum. Existem tantos monstros em todos os cantos desse continente que muitos consideram que é mais fácil você ter um encontro com um monstro numa jornada do que com uma caravana de mercantes. Claro, isso é um exagero, porém, não está completamente errado. Grupos de aventureiros exploram ruínas antigas, desbravam terras inexploradas, caçam monstros e eliminam bandidos. Você deve estar se perguntando por que o reino não faz essas coisas. Bem, é uma situação peculiar. Soldados e guardas estão acostumados a lidar com humanoides e não com monstros. Não é normal um soldado é capaz de incapacitar um aventureiro e ser derrubado por um monstro. Mesmo veteranos de guerra pensam 2 vezes antes de desafiar um monstro. Existe uma grande diferença entre confrontar um humano e um dragão. Aventureiros adquirem grande experiência lidando com todo tipo de criatura que nenhum guarda de estrada ou fortaleza jamais terá. Além disso, todo indivíduo singular que se destaca busca glória, fama e reconhecimento como aventureiro, e permanecer no seu posto como um soldado não é algo comum. Entre os aventureiros, os heróis são os mais prestigiados. Esses grupos singulares desbravam o mundo por conta própria, ou derrubam grandes monstros sem nenhuma perspectiva de recompensa. Certamente você encontrará muitas histórias, contos e músicas sobre esses indivíduos singulares. Percebo que você ficou interessado. Imaginei que poderia ser o caso. Visitantes como você não ficariam satisfeitos em trabalhar na lavoura ou ficar estacionado no portão da cidade verificando identidades. Vamos, você já sabe o básico. Hora de ver o mundo por conta própria.